Eu segurava o envelope rosa nas mãos quando Jéssica insistiu pela terceira vez. Mãe, leia em voz alta. Todo mundo quer ouvir. Havia algo na voz dela. Algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu estômago se apertar. Olhei ao redor da sala de jantar. Minha casa, a mesma onde criei minha filha sozinha depois que perdi meu marido quando ela tinha apenas 3 anos. As mesmas paredes que testemunharam cada conquista dela, cada lágrima, cada risada. Brett, meu genro, estava encostado no batente da porta com os braços cruzados. Ele tinha um sorriso pequeno no rosto. Não era o tipo de sorriso que você vê em celebrações. Era outra coisa. Minha cunhada Helen estava sentada no sofá, mexendo no celular, claramente desconfortável. Ela tinha vindo passar o Dia das Mães conosco porque sua própria filha morava fora do estado. Jéssica, querida, talvez seja algo pessoal, eu disse tentando manter a voz leve. Posso ler depois, só nós duas. Não, a palavra saiu cortante. Eu quero que você leia agora, na frente de todos. 58 anos de vida me ensinaram a reconhecer quando algo estava errado. E naquele momento, tudo estava errado. Mas Jéssica era minha filha. Minha única filha. Então abri o envelope. O cartão era bonito por fora. Rosas vermelhas em aquarela, delicadas e detalhadas. Quando abri, vi a letra de Jéssica. Ela sempre teve uma caligrafia linda, cheia de curvas. Comecei a ler em silêncio e meu coração parou. Em voz alta, mãe. Engoli em seco. Minha voz saiu trêmula. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Fiz uma pausa. Não queria continuar. Não queria que aquelas palavras existissem no ar, que se tornassem reais ao serem pronunciadas. Continue, disse Brett. Ele não estava mais sorrindo. Estava observando, estudando minha reação como se fosse um experimento. Você nunca foi mãe de verdade, só fingiu que amou. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Helen levantou os olhos do celular, boca entreaberta. Até Brett pareceu surpreso com o próprio sucesso daquele momento. Eu segurava o cartão, lendo as palavras várias vezes, como se estivesse em uma língua estrangeira que meu cérebro se recusava a traduzir. Jéssica escreveu isso. Minha Jéssica. Jess. Minha voz falhou. É a verdade, ela disse, e sua voz estava estranhamente plana, sem emoção. Eu passei anos fingindo que estava tudo bem, mas não estava. Você nunca me amou de verdade. Você só cumpriu obrigações. Eu a encarei, procurando por qualquer traço da menina que eu conhecia. A menina que costumava rastejar na minha cama durante tempestades. A adolescente que me ligava da faculdade só para conversar. A jovem adulta que chorou no meu ombro quando seu primeiro namorado sério terminou com ela. Jéssica, eu não entendo. De onde isso está vindo? Claro que você não entende. Você nunca entendeu. Ela pegou a bolsa. Brett, vamos embora. Jéssica, espera, podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Diane. Eu só vim porque Brett disse que seria errado não aparecer no Dia das Mães. Mas já cumpri minha obrigação. Obrigação. A palavra me atingiu como um tapa. Eles saíram. Eu ouvi o carro deles saindo da garagem, as rodas arranhando o cascalho da entrada. Helen se aproximou. Colocou a mão no meu ombro. Diane, eu não sei o que dizer. Ela realmente acredita nisso. Não era uma pergunta. Era a constatação mais dolorosa da minha vida. Passei o resto daquele domingo tentando entender. Tentando lembrar se havia feito algo, dito algo que pudesse ter causado tanta mágoa. Sim, eu trabalhei muito quando Jéssica era pequena. Trabalhei 2 empregos porque precisávamos comer, porque precisávamos manter a casa, porque um seguro de vida não durava para sempre. Mas eu estava lá. Em todas as apresentações da escola, mesmo quando isso significava sair mais cedo do trabalho e perder horas de pagamento. Em todos os aniversários, fazendo bolos em casa porque não podíamos pagar os de padaria. Nas noites em que ela estava doente, eu ficava acordada, mesmo sabendo que teria que trabalhar pela manhã. Liguei para ela naquela noite, direto para a caixa postal. Mandei mensagem. Sem resposta. Durante a semana seguinte, tentei mais 3 vezes. Nada. Na sexta-feira, encontrei Helen para tomar café. Eu precisava falar com alguém antes de enlouquecer. Ela está te evitando completamente? Helen mexia o açúcar no café sem realmente beber. Completamente. Nem abre minhas mensagens. E o Brett?
Você conseguiu falar com ele? Eu ri, mas não tinha humor na risada. Brett não atende ligações minhas desde que Jessica e ele se casaram. Sempre foi a Jessica que mantinha contato. Helen ficou quieta por um momento, então disse algo que fez meu sangue gelar. Diane, você percebeu quando a Jessica mudou? O que você quer dizer? Quando foi a última vez que vocês conversaram de verdade? Antes desse Dia das Mães horrível. Quando foi a última vez que ela te ligou só para conversar? Eu pensei. Pensei muito. E percebi que não conseguia lembrar. Faz quase 2 anos. A realização me atingiu como um soco no estômago, desde logo depois que ela se casou com Brett. Helen assentiu lentamente. Eu notei também. Na festa de casamento, a Jessica estava diferente. Mais fechada. Eu pensei que fosse só nervosismo de noiva, mas depois disso, ela meio que desapareceu. Das redes sociais, dos encontros de família. Quando aparecia, o Brett estava sempre junto. Você acha que ele tem algo a ver com isso? Eu não sei, Diane, mas é estranho. Muito estranho. Cheguei em casa e fiz algo que nunca tinha feito antes. Fui até o sótão e peguei as caixas de fotos antigas. Passei horas olhando fotos de Jessica criança, adolescente, adulta jovem. Em todas elas, ela estava sorrindo, rindo, nos abraçando. Havia uma foto específica que me fez chorar. Era do dia da formatura dela na faculdade. Eu tinha trabalhado horas extras durante meses para ajudar a pagar os custos que a bolsa de estudos não cobria. Na foto, Jessica segurava o diploma e me abraçava tão forte que a câmera pegou o movimento meio borrado. No verso, ela tinha escrito: "Para a melhor mãe do mundo. Obrigada por nunca desistir de mim." Essa não era a mesma pessoa que escreveu aquele cartão. Algo havia mudado minha filha. Ou alguém. Na segunda-feira de manhã, fiz algo que parte de mim sabia que era invasivo, mas eu precisava entender. Liguei para Rachel, a melhor amiga de Jessica desde o ensino médio. Elas eram inseparáveis antes do casamento. Diane, que surpresa! Como você está? Rachel, posso te fazer uma pergunta? Você ainda fala com Jessica? Houve uma pausa longa demais. Não falo há. Deve fazer uns 18 meses. O que aconteceu? Eu não sei ao certo. Depois que ela começou a namorar o Brett, ela meio que foi se afastando. No começo era sutil, sabe? Cancelava planos em cima da hora. Demorava dias para responder mensagens. Depois, ela simplesmente parou de responder. Eu fui no casamento dela, mas foi estranho. Ela mal falou comigo. E depois disso, nada. Eu tentei ligar algumas vezes, mas ela nunca retornava. E o Brett? Você passou tempo com eles dois juntos? Um pouco. Ele era intenso. Sempre tinha uma opinião sobre tudo. E sempre fazia questão de estar presente quando eu e a Jess tentávamos conversar. Tipo, literalmente sentava entre nós duas. Uma vez eu fiz uma piada sobre algo que aconteceu quando éramos adolescentes. E ele disse: "Ah, mas isso foi antes de ela se tornar a pessoa que é hoje, né?" Como se a vida dela só tivesse começado quando ela conheceu ele. Agradeci Rachel e desliguei. Minha mente estava correndo. Lembrei de algo que Brett disse uma vez, logo no início do relacionamento. Estávamos jantando, só nós três, e Jessica estava contando sobre uma lembrança da infância. Brett interrompeu e disse: "Amor, você tem certeza que foi assim? Às vezes nossa memória nos prega peças, especialmente memórias de infância. Na época, achei que era só uma observação aleatória. Agora parecia sinistro. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Diane Holloway. Era uma voz feminina que eu não reconhecia. Sim, quem fala? Meu nome é Andrea Walsh. Você não me conhece, mas eu preciso falar com você sobre Brett Kavanagh. Meu coração acelerou. O que sobre ele? Eu fui casada com o irmão dele. Não por muito tempo. 6 meses depois do casamento, percebi que tinha cometido um erro. Mas não foi o casamento com Michael que me fez ligar para você. Foi o que aconteceu com a mãe do Michael. Agarrei o telefone com força. Continue. Brett convenceu o irmão a afastar a mãe deles. Disse que ela era tóxica, manipuladora. Plantou memórias falsas na cabeça do Michael sobre a infância. Em 6 meses, aquela mulher que tinha sido uma mãe presente e amorosa estava completamente isolada dos 2 filhos. E então descobriu o porquê. Ela tinha uma propriedade, uma fazenda que valia muito dinheiro.
Brett estava tentando fazer os dois irmãos declararem ela mentalmente incompetente para assumir o controle dos bens. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu me divorciei antes que eles conseguissem completar o plano. Avisei a sogra, e ela tomou medidas legais para se proteger. Mas eu fiquei de olho no Brett. Quando vi que ele tinha se casado novamente, fui pesquisar. Encontrei o perfil da Jessica nas redes sociais antes dele fazer ela apagar tudo. Vi que ela tinha uma mãe viúva. E que você tem uma propriedade aqui em Pine Hills. Como você sabe disso? Registros públicos. Brett sabe pesquisar. Diane, eu não quero te assustar, mas você precisa se proteger. E precisa tentar acordar sua filha antes que seja tarde demais. Depois que desliguei, sentei na cozinha por 1 hora inteira, olhando para o nada. Minha propriedade. 15 acres de terra herdados dos meus pais, com uma casa que foi renovada ao longo dos anos. A avaliação mais recente dizia que valia $1.200.000. Brett não se casou com Jessica por amor. Ele se casou com ela por mim. Posso prosseguir? Passei a noite acordada. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da Jessica lendo aquele cartão. A frieza nos olhos dela, como se eu fosse uma estranha. Na manhã seguinte, liguei para Andrea Walsh de volta. Andrea, você disse que Brett fez isso antes. Quantas vezes? Ela suspirou do outro lado da linha. Que eu saiba, pelo menos 3 vezes além do Michael. Há um padrão. Ele encontra mulheres que têm mães viúvas com propriedades ou economias significativas. Ele é charmoso, atencioso no início. Depois que casa, começa o trabalho de isolamento. Como ele faz isso? É gradual. Primeiro, ele questiona pequenas coisas. Sua mãe realmente disse isso? Você tem certeza que ela estava presente naquele evento? Depois ele começa a reinterpretar memórias. Você acha que ela fez aquilo porque te amava? Ou porque se sentia obrigada? E quando a pessoa já está confusa, ele traz a artilharia pesada. Terapeutas que ele conhece. Pessoas que reforçam a narrativa dele. Terapeutas? Sim, tem um cara. Dr. Gregory Marsh. Ele tem um consultório em Riverside. Brett indicou ele para o Michael também. O suposto especialista em trauma familiar e recuperação de memória. Mas o que ele realmente faz é validar qualquer coisa que o paciente traz, por mais absurda que seja, e adicionar camadas. Ah, sim, isso que você está sentindo é resultado de negligência emocional crônica. Esse tipo de coisa. Senti meu estômago revirar. Jéssica está fazendo terapia? Eu apostaria que sim. Depois que desliguei, peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Dr. Gregory Marsh tinha um site profissional, listagens em diretórios médicos, tudo parecia legítimo. Mas quando pesquisei mais fundo, encontrei algo interessante. 3 reclamações arquivadas com o Conselho de Ética nos últimos 5 anos, todas relacionadas a práticas questionáveis de recuperação de memória. Nenhuma resultou em ação disciplinar, mas estavam lá. Tentei ligar para Jéssica novamente. Caixa postal cheia agora. Mandei um e-mail, sem resposta. Dirigi até a casa deles naquela tarde. Não liguei antes, apenas apareci. A casa era bonita. Um bairro novo do outro lado da cidade. O carro de Jéssica estava na garagem. Toquei a campainha. Esperei. Toquei de novo. A porta se abriu. Brett estava lá, bloqueando a entrada com o corpo. Diane, que surpresa. Preciso falar com Jéssica. Ela não quer falar com você. Deixa ela me dizer isso. Ela já disse. No Dia das Mães. Ficou bem claro. Tentei olhar por trás dele. Jéssica! Jéssica, sou eu, sua mãe! Brett não se mexeu. Você precisa ir embora. Jéssica está finalmente processando anos de trauma. A última coisa que ela precisa é de você aqui, causando mais dano. Trauma? Que trauma? Eu criei essa menina sozinha. Trabalhei até os ossos para dar tudo o que ela precisava. Exatamente. Ele sorriu. Mas era um sorriso frio. Você trabalhou, você proveu coisas, mas você nunca esteve emocionalmente presente. E agora Jéssica está finalmente acordando para isso. Isso não é verdade. Não é? Ele cruzou os braços. Quantas vezes você perdeu eventos escolares dela porque estava trabalhando? Quantas vezes ela teve que ficar sozinha porque você tinha 2 empregos? Eu estava mantendo um teto sobre nossas cabeças e fazendo ela sentir que era um fardo. Toda criança percebe, Diane, quando é um peso, quando a mãe preferiria estar em qualquer outro lugar.
As palavras dele me atingiram porque tocavam na minha insegurança mais profunda. A culpa que toda mãe solo carrega. A pergunta constante: estou fazendo o suficiente? Eu preciso falar com minha filha. Sua filha não quer falar com você. E se você continuar aparecendo aqui, vamos ter que tomar medidas legais. Ele fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada por 1 minuto inteiro, olhando para aquela porta de madeira envernizada. Então voltei para o carro e chorei. Chorei de uma forma que não chorava desde o funeral do meu marido. Quando consegui me recompor, liguei para Helen. Ele não me deixou nem ver ela. Diane, isso é isolamento. Clássico abuso psicológico. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Ela é adulta. Ela tem que querer ajuda. Não necessariamente. Se você conseguir provar que ela está em perigo, que está sendo manipulada. Como? Eu não tenho prova de nada. Só tenho uma ligação de uma ex-cunhada e pesquisas na internet. Helen ficou quieta por um momento. Você precisa de ajuda profissional, não um terapeuta. Um investigador particular. Nunca tinha pensado em contratar um investigador. Parecia coisa de filme. Mas Helen tinha razão. Se Brett estava fazendo o que Andrea disse que ele fazia, precisava haver rastros. Encontrei um investigador chamado Marcus Chen através de uma recomendação do meu advogado. Ele tinha um escritório pequeno em um prédio comercial do centro. Senhora Holloway, ouvi seu caso básico pelo telefone. Deixa eu ser direto com você. Esse tipo de investigação pode ficar cara e pode não revelar nada que você possa usar legalmente. Eu entendo, mas preciso saber se minha filha está segura. Ele assentiu. Tudo bem. Vou precisar de todos os detalhes que você puder me dar sobre Brett Kavanaugh e sobre Jessica. Onde eles vão? Com quem se associam? Padrões de comportamento? Tudo. Passei as 2 horas seguintes contando tudo. Sobre o cartão, sobre a mudança em Jessica, sobre Andrea Walsh e suas revelações, sobre o Dr. Marsh. Marcus tomou notas em um tablet. Você mencionou que tem uma propriedade. Valor aproximado? Um pouco mais de 1 milhão. Ele assentiu. E Jessica é sua única herdeira? Sim, sempre foi. Brett sabe disso? Eu. Acho que sim, nunca escondi. Não achei que precisasse. Ok. Vou começar com o histórico financeiro do Brett. Onde ele trabalha, qual a renda dele, se tem dívidas. Depois vou investigar relacionamentos passados, ver se consigo confirmar o que essa Andrea te contou. E vou dar uma olhada no Dr. Marsh também. Quanto tempo vai levar? Depende do que eu encontrar. Mas vou te atualizar a cada semana, no mínimo. Saí do escritório dele me sentindo estranha. Parte de mim sentia que estava traindo Jessica de alguma forma, investigando a vida do marido dela. Mas a outra parte, a parte que lembrava do olhar frio dela naquele Dia das Mães, sabia que isso era necessário. 1 semana depois, Marcos ligou. Preciso que você venha ao escritório. Tem algumas coisas que você precisa ver pessoalmente. Fui no dia seguinte. Ele tinha uma pasta grossa na mesa. Brett Kavanaugh, 37 anos, profissão declarada, consultor financeiro independente, renda declarada, cerca de 60 mil por ano, dívidas, 140 mil dólares. Eu pisquei. 140 mil? Cartões de crédito, empréstimos pessoais, um carro financiado que ele não deveria ter conseguido aprovação. Ele está afundado, Diane. E piorou significativamente nos últimos 2 anos, desde que ele conheceu Jessica. Exatamente. Agora olha isso. Ele virou o tablet para mim. Relacionamentos passados confirmados. 5 mulheres nos últimos 12 anos. Vou te mostrar um padrão. Ele começou a passar fotos e informações. Relacionamento 1. Melissa Hartford. Durou 3 anos. Mãe viúva, dona de uma loja de antiguidades avaliada em $500 mil. Brett tentou convencer Melissa a pedir dinheiro emprestado da mãe para investimentos. A mãe se recusou. Eles terminaram. Relacionamento 2. Sarah Chen. Durou 2 anos. Mãe viúva com apartamentos para aluguel. Brett fez Sarah cortar contato com a mãe depois de uma briga fabricada. Quando Sarah finalmente percebeu o que estava acontecendo, ela terminou tudo. Ele continuou. Cada relacionamento tinha o mesmo padrão. Mãe viúva, propriedades ou economias. Tentativa de isolamento. Em todos os casos, Brett tentou obter acesso aos bens familiares de alguma forma. E o Michael, o irmão? Andrea me contou sobre ele. Confirmado.
Michael Walsh está tentando reconstruir a relação com a mãe dele agora, mas o dano foi significativo. Ela teve que gastar $20 mil em advogados para proteger os bens dela. Senti minha garganta apertar. E Jessica? Ela tem ideia de qualquer coisa disso? Provavelmente não. Brett é cuidadoso. Ele não apresenta essas mulheres umas às outras. Mantém os mundos separados. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele puxou outro documento. Encontrei isso nos registros públicos. Jessica assinou uma procuração dando ao Brett autoridade para tomar decisões médicas e financeiras em nome dela. Caso ela fique incapacitada, o ar saiu dos meus pulmões. O quê? É um documento legal. Ela assinou há 6 meses. O que significa que se algo acontecer com ela, ou se ela for declarada mentalmente incapaz por algum motivo, Brett tem controle total. E se eu morrer? Quem herda minha propriedade? Jessica, que está legalmente representada por Brett se algo der errado. Fechei os olhos. O plano estava claro agora. Brett não precisava esperar eu morrer naturalmente. Ele só precisava criar uma situação onde Jessica pudesse herdar mais cedo. E depois, garantir que ela não estivesse em condições de controlar essa herança sozinha. Diane, tem algo mais. Marcos hesitou. Consegui confirmação de que Jessica está em terapia com o Dr. Gregory Marsh. E também descobri que Brett paga as sessões diretamente. Não passa pelo plano de saúde. Isso significa que não há registros oficiais do que está sendo tratado. Isso é legal? Infelizmente, sim. Se o paciente consente, pode pagar particular e manter privacidade total. Olhei para toda aquela informação espalhada na mesa. Minha filha estava sendo manipulada sistematicamente. E eu não tinha ideia de como salvá-la. O que eu faço agora, Marcos? Você precisa de um advogado. Um bom. Porque se você vai lutar contra isso, precisa proteger seus bens primeiro. E depois encontrar uma forma de acordar Jessica antes que seja tarde demais. Quando saí do escritório dele, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Holloway? Aqui é Marjorie Kendall. Sou notária pública. Estou ligando porque preciso confirmar um documento que chegou hoje no meu escritório. A senhora assinou uma procuração dando à sua filha Jessica Kavanagh autoridade sobre seus bens e decisões médicas? Meu sangue gelou. Não, eu nunca assinei nada disso. Entendo. Então esse documento é fraudulento. Vou precisar que a senhora venha até meu escritório para fazer uma declaração formal. E sugiro que ligue para a polícia. Minha mão tremia segurando o telefone. Brett não estava mais plantando sementes. Ele estava partindo para a ação direta. E eu precisava agir rápido, antes de perder tudo. Inclusive minha filha. O cartão da verdade. Parte 3. A conspiração revelada. Fui direto do escritório da notária para a delegacia. A oficial que me atendeu, uma mulher chamada Detective Morrison, ouviu tudo com expressão cada vez mais séria. Senhora Holloway, fraude documental é crime grave. Mas preciso ser honesta com você. Provar quem fez isso pode ser complicado. Eu sei quem fez. Foi meu genro. Você tem provas? Era aí que a coisa complicava. Eu tinha suspeitas, um padrão de comportamento, mas nada concreto ligando Brett diretamente àquele documento falso. Estou trabalhando nisso. Ela assentiu. Ok, vou abrir um relatório oficial. Enquanto isso, você precisa proteger seus documentos, suas finanças. Mude senhas, notifique seu banco, entre em contato com um advogado imobiliário. Se alguém está tentando acessar seus bens, você precisa trancar tudo. Passei os 2 dias seguintes fazendo exatamente isso. Meu advogado, Robert Chen, me ajudou a configurar proteções em camadas, notificações para qualquer tentativa de acesso aos meus documentos, alertas no meu crédito, uma conversa séria com meu banco sobre tentativas de fraude. Diane, Robert disse durante nossa reunião, você também precisa pensar em mudar seu testamento. Se Jessica está sob influência indevida, você precisa criar proteções. Eu não quero deserdar minha filha. Não estou sugerindo isso, mas você pode criar um trust. Colocar a propriedade em uma estrutura legal que Jessica só pode acessar sob certas condições. Com supervisão de um terceiro neutro, a ideia de não poder simplesmente deixar tudo para minha filha me partia o coração. Mas Robert tinha razão. Tudo bem, vamos fazer isso. Enquanto isso, Marcos continuava investigando. Ele me ligou 3 dias depois com informações novas.
Encontrei uma das ex-namoradas do Brett. Ela concordou em falar com você. Sério? O nome dela é Melissa Hartford, a primeira que te mencionei. Ela tem uma história para contar. Marcamos o encontro em um café neutro. Melissa era uma mulher na minha idade, cabelos grisalhos cortados curtos, olhos cansados que já tinham visto muita coisa. Obrigada por concordar em falar comigo, eu disse, sentando na frente dela. Quando o investigador entrou em contato, eu quase não respondi. Pensei que tinha deixado aquele capítulo para trás. Ela mexeu no café. Mas se o Brett está fazendo de novo, alguém precisa pará-lo. Me conta o que aconteceu. Ela respirou fundo. Conheci o Brett há 11 anos. Ele era charmoso, atencioso. Me fez sentir especial depois de anos sozinha. No começo foi maravilhoso. Ele se interessava pela minha vida, pela minha família, pela minha mãe, principalmente. Fazia perguntas. Parecia genuinamente querer conhecer ela. Ela pausou, olhando para a xícara. Depois de uns 6 meses, as coisas começaram a mudar. Ele começava a questionar coisas que minha mãe dizia. Você notou que ela te interrompeu hoje? Ela sempre precisa ser o centro das atenções, não é? No início eu descartava. Mas ele era persistente. Toda visita, ele apontava algo novo. E você começou a acreditar. Sim, porque quando você confia em alguém, quando você ama alguém, você dá o benefício da dúvida. Comecei a ver minha mãe de forma diferente. Comecei a notar coisas que ele dizia que eu deveria notar. E nossa relação começou a esfriar. Sua mãe percebeu? Claro que percebeu. Ela tentou conversar comigo, mas o Brett já tinha plantado na minha cabeça que ela era manipuladora. Então eu interpretava as tentativas dela de se aproximar como mais manipulação. Foi uma espiral. Melissa limpou uma lágrima que escapou. O ponto de virada foi quando o Brett sugeriu que pedíssemos dinheiro emprestado da minha mãe. Ele tinha uma oportunidade de investimento imperdível. Minha mãe tinha vendido a loja de antiguidades dela recentemente. $500.000. O Brett sabia disso. Ela se recusou? Não só se recusou. Ela sentou comigo e me mostrou pesquisas sobre o tipo de investimento que o Brett estava propondo. Era basicamente uma pirâmide. Ela tinha feito a lição de casa. E quando confrontei o Brett sobre isso, ele explodiu. Disse que minha mãe estava tentando nos separar, que ela era tóxica, que eu tinha que escolher entre ele e ela. E você escolheu sua mãe. Levei um tempo. 2 semanas de manipulação intensa dele. Mas sim, eventualmente eu acordei. Terminei tudo. E quando terminei, foi como se uma névoa se dissipasse da minha cabeça. De repente eu conseguia ver claramente de novo. Ela me olhou nos olhos. Diane, sua filha está naquela névoa agora. E enquanto estiver, ela não vai conseguir enxergar o que está bem na frente dela. Como eu tiro ela de lá? Você não pode. Não diretamente. Ele vai usar qualquer tentativa sua como prova de que você é o problema. O que você pode fazer é proteger a si mesma e estar pronta para quando ela despertar. Porque uma hora ela vai despertar. A questão é, quanto dano vai ter sido feito até lá? Agradeci a Melissa e voltei para casa com o coração pesado. Ela tinha razão. Eu não podia forçar Jéssica a ver a verdade. Mas podia me preparar. Naquela noite, Marcos me enviou um e-mail com mais informações. Anexado estava um arquivo de áudio. Diane, consegui isso através de uma fonte. É uma gravação de uma sessão de terapia. Não posso te dizer como consegui, e isso não é admissível em tribunal. Mas você precisa ouvir. Cliquei no arquivo com mãos trêmulas. A voz de Jéssica encheu meu quarto. E hoje foi aniversário de morte do meu pai. Ela nem mencionou, nem ligou, nada. A voz de um homem, presumivelmente Dr. Marsh. E como isso te fez sentir? Como sempre me senti. Invisível. Ele era importante para ela, mas eu não era. Você consegue lembrar de outros momentos onde você se sentiu invisível? Tantos. Tipo, ela sempre trabalhava. Sempre. Eu ficava sozinha o tempo todo. E como era quando você ficava sozinha? Você se lembra de ter medo? Eu? Acho que sim. Eu lembro de me sentir abandonada. Abandonada. Essa é uma palavra forte, Jéssica. Você acha que sua mãe te abandonou emocionalmente? Houve uma pausa. Eu nunca tinha pensado nesses termos, mas... Sim, acho que sim. E o Brett te ajudou a ver isso? Sim. Ele foi o primeiro a realmente validar o que eu sentia. A gravação continuava. O doutor Marsh ia fazendo perguntas direcionadas.
E Jessica ia respondendo de formas que claramente refletiam o que Brett tinha colocado na cabeça dela. Não eram memórias dela, eram narrativas implantadas. Pausei o áudio e chorei. Ouvir minha filha descrever uma infância que nunca existiu, com tanta convicção, era devastador. Mas havia algo na gravação que me deu uma fagulha de esperança. Em um momento, Jessica disse: "Às vezes eu olho as fotos antigas e me pergunto se estou lembrando certo. Porque nas fotos, ela está lá. Ela está sorrindo. A gente parece feliz. A dúvida estava lá. Pequena, mas presente." No dia seguinte, Marcos me ligou de novo. "Encontrei algo sobre o Dr. Marsh que você vai querer saber. Ele tem um histórico com Brett." "Que tipo de histórico?" "Eles se conhecem há anos. Frequentam o mesmo clube de golfe. E o Dr. Marsh estava presente em pelo menos 2 dos relacionamentos anteriores do Brett. Ele foi o terapeuta de Sarah Chain também." Meu estômago revirou. "Então eles estão trabalhando juntos." "Parece que sim. É um esquema. Brett encontra a vítima, faz o trabalho inicial de isolamento, e quando ela está vulnerável o suficiente, ele a manda para o Dr. Marsh para solidificar as falsas memórias e a alienação. Isso tem que ser ilegal. É antiético pra caramba. Mas provar conspiração criminal é difícil. A menos que tenhamos alguém disposto a testemunhar ou evidência concreta de que dinheiro trocou de mãos especificamente para esse propósito." Sentei na minha cozinha, olhando para a pilha de documentos que tinha acumulado nas últimas semanas. Investigação particular, consultas com advogados, relatórios policiais. Estava gastando milhares de dólares e ainda não estava mais perto de recuperar minha filha. Então meu telefone tocou. Número privado. "Alô? Diane Holloway?" A voz era masculina, profissional. "Sim. Meu nome é Thomas Reeves. Sou advogado do Dr. Gregory Marsh. Estou ligando para notificá-la de que qualquer assédio adicional ao meu cliente ou tentativas de interferir com o tratamento da sua filha resultarão em ação legal. Isso inclui contratar investigadores para espionar consultas terapêuticas privadas." Meu sangue gelou. Eles sabiam. Eu não estou assediando ninguém. Estou protegendo minha filha. Sua filha é uma adulta capaz de tomar suas próprias decisões. E ela escolheu limitar o contato com você. Respeite essa escolha ou enfrente as consequências legais. Ele desligou. Liguei imediatamente para Marcos. "Eles sabem que estamos investigando." Esperado. "Isso significa que estamos chegando perto de algo que eles querem proteger." "O que eu faço agora?" "Você não para, mas precisa ser mais cuidadosa." "E Diane? Você precisa considerar que eles podem acelerar o plano. Se Brett sentir que está perdendo o controle, ele pode fazer algo drástico." "Tipo o quê?" "Tipo convencer Jessica a cortar você completamente. Ou pior, convencê-la a interná-la em alguma instituição sob a alegação de que você está senil ou mentalmente instável." "Eu tenho 58 anos. Ninguém vai acreditar que sou senil." "Não precisa ser verdade, Diane. Só precisa ser bem documentado por um profissional médico corrupto. Um laudo do doutor Marsh dizendo que Jessica relata comportamento errático da mãe, combinado com um médico amigo deles fazendo uma avaliação tendenciosa. E de repente você está lutando para provar sua sanidade." A realidade daquela possibilidade me atingiu como um soco. Eles não estavam apenas tentando roubar meu dinheiro. Estavam tentando destruir minha credibilidade, minha autonomia, minha vida inteira. Naquela noite, sentei e escrevi uma carta. Não para Jessica, porque sabia que Brett a interceptaria, mas para mim mesma. Um registro de tudo o que estava acontecendo, todas as evidências que tinha coletado, todos os passos que tinha tomado. Datei, assinei e coloquei em um envelope selado que levei ao meu advogado para ser guardado em um cofre. "Se algo acontecer comigo," eu disse a Robert, "se de repente eu for declarada incompetente ou internada, você abre isso. E você luta." Ele pegou o envelope com expressão grave. "Diane, está tão ruim assim?" "Está pior, mas eu não vou desistir da minha filha, mesmo que ela tenha desistido de mim." Uma semana depois, recebi uma citação judicial. Brett e Jessica estavam processando para obter uma ordem de restrição contra mim. A alegação: comportamento obsessivo e ameaçador que estava causando estresse emocional severo a Jessica. Li o documento 3 vezes, cada palavra mais absurda que a anterior. Eu,
que tinha dado tudo pela minha filha, agora estava sendo pintada como uma ameaça à segurança dela. Mas enquanto lia, notei algo. O processo tinha sido preparado às pressas. Havia inconsistências nas datas, erros nos detalhes. Eles estavam com pressa, o que significava que Marcos tinha razão. Estávamos perto de algo, e Brett estava entrando em pânico. Liguei para o investigador. Marcos, preciso que você acelere. Encontra o que for que os está deixando nervosos, porque eles acabaram de me processar. E se conseguirem essa ordem de restrição, perco qualquer chance de chegar perto da Jéssica. Já estou nisso. Mas, Diane, você precisa estar preparada para a possibilidade de que, mesmo com todas as evidências do mundo, Jéssica pode escolher ficar com ele. Eu sei, mas pelo menos ela vai fazer essa escolha sabendo a verdade. Desliguei e olhei pela janela da cozinha. O jardim lá fora estava começando a florescer. Primavera chegando. Renovação e recomeço. Eu tinha passado por coisa pior. Tinha perdido meu marido e criado uma filha sozinha. Tinha trabalhado até a exaustão para dar a ela uma vida melhor. Tinha sobrevivido a tudo que a vida jogou em mim. Brett Kavanagh não ia me derrotar. E ele não ia roubar minha filha sem luta. A guerra estava só começando. E eu ia lutar com tudo que tinha. A audiência para a ordem de restrição estava marcada para daqui a 2 semanas. Robert me aconselhou a não fazer nenhum contato com Jéssica enquanto isso, para não dar munição ao caso deles. Mas você pode se preparar, ele disse. Documenta tudo. Cada tentativa de contato que você fez, cada mensagem que enviou. Vamos mostrar que você não é uma ameaça. É uma mãe preocupada. Passei os dias seguintes organizando tudo. Capturas de tela de mensagens ignoradas, registros de ligações não atendidas, fotos antigas mostrando a relação próxima que Jéssica e eu tínhamos. Era doloroso revistar cada memória, sabendo que minha própria filha agora via tudo aquilo através de uma lente distorcida. Marcos me ligou numa manhã de quinta-feira. Encontrei algo. Pode não ser o que esperávamos, mas é interessante. O que é? O Dr. Marsh teve sua licença suspensa temporariamente em 2015, 3 meses, por práticas não éticas envolvendo um paciente que depois processou ele por memórias falsas implantadas. O processo foi resolvido fora do tribunal, mas o Conselho de Ética tomou ação. Isso é ótimo! Podemos usar. Espera, tem mais. Adivinha quem era o advogado que defendeu o Dr. Marsh naquele processo? Quem? Thomas Reeves, o mesmo advogado que te ligou semana passada. As peças começaram a se encaixar. Então, eles têm uma rede inteira. Parece que sim. Brett encontra as vítimas. Dr. Marsh faz o trabalho psicológico. Thomas Reeves protege legalmente quando necessário. É um sistema. Tem que haver outras vítimas além das namoradas do Brett. Estou procurando. Mas esse tipo de manipulação é difícil de rastrear. A maioria das pessoas não percebe que foi manipulada, ou tem vergonha de admitir. Desliguei e fiquei olhando para a parede da minha sala. Precisava de algo mais, algo concreto que provasse que Brett e o Dr. Marsh estavam trabalhando juntos intencionalmente para enganar Jéssica. Então tive uma ideia. Talvez não pudesse falar com Jéssica, mas havia alguém no círculo dela que talvez ainda me ouvisse. Rachel, a antiga melhor amiga de Jéssica. Liguei para ela naquela tarde. Diane, tudo bem? Rachel, preciso de um favor. Um favor grande. Claro. O que você precisa? Preciso que você tente falar com Jéssica. Não sobre mim, não diretamente. Só. Reconecte com ela. Veja se consegue fazer ela se abrir. Houve uma pausa. Diane, ela me cortou há mais de 1 ano. Eu não acho que ela vai me atender. Por favor, só tenta. Manda uma mensagem. Diz que estava pensando nela. Qualquer coisa. Ok, vou tentar. 2 dias depois, Rachel me ligou de volta. Ela respondeu. Meu coração pulou. Sério? Sim. Levou 1 dia. Mas ela respondeu. Foi meio frio no começo. Mas depois de algumas mensagens, ela relaxou um pouco. Marcamos um café para amanhã. Rachel, muito obrigada. Mas preciso que você seja cuidadosa. Não menciona meu nome a menos que ela mencione primeiro. E presta atenção em como ela fala sobre o casamento, sobre a vida dela. Qualquer sinal de que ela não está bem. Entendido. Passei as próximas 24 horas ansiosa. Quando Rachel finalmente ligou depois do café com Jéssica, eu já estava quase arrancando os cabelos.
Como foi? Foi. Estranho, Diane. Ela está diferente. A Jéssica que eu conhecia era vibrante, opinativa. Essa Jéssica parece apagada. Ela concordava com tudo que eu dizia, mas não tinha opiniões próprias sobre nada. E toda vez que eu perguntava como ela estava, ela desviava para falar sobre o Brett. Ela mencionou ele muito? Constantemente. Brett acha isso, Brett disse aquilo, e quando eu perguntei sobre você, meu estômago apertou. O que ela disse? Ela disse que vocês não falam mais, que você era tóxica e ela precisou se afastar para proteger a saúde mental dela. Mas Diane, a forma como ela falou, parecia ensaiado, como se ela tivesse decorado as palavras. Brett ensinou ela o que dizer. Parece isso. Eu tentei questionar gentilmente, tipo, mas você e sua mãe sempre foram tão próximas. E ela ficou na defensiva imediatamente. Disse que eu não entendia, que ninguém entendia porque ninguém viu o que ela passou. Ela especificou o que passou? Não. Quando eu perguntei exemplos, ela ficou vaga. Abandono emocional. Nunca se sentiu amada. Essas coisas genéricas. Nada específico. E tem outra coisa. Ela está magra, Diane. Muito magra. Quando comentei, ela mudou de assunto rapidamente. Depois da ligação, fiquei sentada em silêncio. Minha filha estava desaparecendo. Não só emocionalmente, mas fisicamente também. O controle do Brett sobre ela era total. Precisava fazer algo. Mas o quê? A resposta veio de um lugar inesperado. Helen me ligou naquela noite. Diane, você viu as redes sociais hoje? Não, por quê? O Brett postou algo. Acho que você deveria ver. Abri o Facebook no meu laptop. Lá estava. Uma foto de Brett e Jéssica, sorridentes. A legenda dizia: grato pela família que construímos juntos. Às vezes precisamos nos distanciar de influências tóxicas do passado para abraçar um futuro saudável. Jéssica está mais forte do que nunca. Os comentários estavam cheios de apoio. Pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo nos bastidores, parabenizando-os por serem corajosos. Mas eu notei algo na foto. Jéssica estava sorrindo, mas o sorriso não alcançava os olhos, e havia um roxo fraco no braço dela, mal visível, mas lá. Tirei um screenshot e mandei para Marcos. Você está vendo isso? Ele respondeu minutos depois. Vejo, mas um roxo não prova nada. Pode ser de qualquer coisa. Ou pode ser que ele está machucando ela. Diane, você precisa ter cuidado com acusações assim. Se você jogar isso sem prova sólida, eles vão usar contra você na audiência. Vão dizer que você está inventando coisas, que está obcecada. Ele tinha razão. Mas o roxo estava lá. Decidi mudar de tática. Se não podia confrontar diretamente, ia deixar pistas. Ia plantar sementes de dúvida tão sutis que Brett não perceberia até ser tarde demais. Comecei com algo simples. Criei uma nova conta de e-mail, anônima, e enviei informações sobre manipulação psicológica para Jéssica. Não mencionei nomes, só artigos sobre controle coercitivo, isolamento, gaslighting, links para recursos de apoio a vítimas. Sabia que Brett provavelmente monitorava o e-mail principal dela. Mas havia uma chance, pequena que fosse, de que ela visse antes dele deletar. Depois fiz algo mais arriscado. Liguei para o escritório do Dr. Marsh, fingindo ser uma jornalista fazendo uma matéria sobre técnicas de terapia de memória recuperada. Dr. Marsh, tenho algumas perguntas sobre suas técnicas. Alguns críticos dizem que memória recuperada pode criar falsas memórias. O senhor concorda? Memória é complexa. Ele respondeu, voz cautelosa. Mas quando trabalhada corretamente, podemos ajudar pacientes a acessar traumas reprimidos. E como o senhor diferencia memória real de falsa memória? Essa é uma pergunta técnica complexa que não posso responder em uma ligação não agendada. Se quiser marcar uma entrevista formal. Claro, só mais uma pergunta. O senhor já trabalhou com pacientes que depois descobriram que as memórias recuperadas eram falsas? Silêncio. Então, quem é você? Qual publicação disse que representa? Obrigada pelo seu tempo, doutor. Desliguei. Não consegui informação útil, mas consegui deixá-lo nervoso. E pessoas nervosas cometem erros. Os erros começaram a aparecer 3 dias depois. Marcos descobriu que Brett tinha feito uma transferência bancária suspeita. $10.000 para uma conta offshore. Ele está movendo dinheiro, Marcos explicou. Provavelmente preparando para desaparecer se as coisas ficarem quentes demais. Dinheiro de onde?
Essa é a pergunta interessante. A origem da transferência é uma conta conjunta dele e da Jéssica. Jéssica tem 10 mil dólares? Ela tinha uma herança pequena da avó paterna. 25 mil. Ela sacou quase metade e deu pro Brett. Meu sangue ferveu. Ela nem sabe que ele está roubando dela. Provavelmente não. E legalmente, como é conta conjunta, não é roubo. Como fazemos ele cometer um erro real? Um que não dê para negar? Marcos ficou quieto por um momento. Você poderia iscar ele. Como? Faz ele pensar que você vai vender a propriedade. Deixa vazar que está pensando em se desfazer de tudo. Doar o dinheiro para a caridade. Ele ia acelerar o plano. Exatamente. E quando você acelera, você fica descuidado. Era arriscado. Mas eu estava sem opções. No dia seguinte, marquei um café com uma conhecida que eu sabia que era fofoqueira. Durante a conversa, deixei escapar casualmente. Estou pensando em vender a propriedade. Viajar um pouco. Talvez usar o dinheiro para fazer trabalho voluntário no exterior. Não faz sentido manter 15 acres que não uso. Vi os olhos dela brilharem. Essa informação ia circular. E circulou. Em 2 dias, 3 pessoas diferentes mencionaram ter ouvido que eu estava vendendo a propriedade. Na semana seguinte, aconteceu. Recebi uma ligação do meu banco. Sra. Holloway, houve uma tentativa de acesso à sua conta. Alguém tentou usar seu nome e informações pessoais para solicitar uma linha de crédito contra sua propriedade. Quando? Há 2 horas. Bloqueamos automaticamente porque temos seus alertas de segurança ativos. A pessoa que fez a solicitação afirmou ser sua procuradora legal. Vocês têm câmeras? Sim. E a pessoa deixou uma carteira de identidade falsa. Já notificamos a polícia. Meu coração disparou. A identidade estava em nome de quem? Jessica Kavanagh. Brett tinha ido longe demais. Ele tinha tentado usar a identidade de Jessica para cometer fraude. Liguei para Marcos imediatamente. Temos ele. O que aconteceu? Contei tudo. Marcos ficou em silêncio por um momento, então disse: Diane, isso é grande. Com esse tipo de fraude documentada, temos base para a investigação criminal real. E mais importante, temos algo que pode acordar Jéssica. Ele usou o nome dela. Como fazemos ela descobrir? Deixa comigo. 2 dias depois, Detetive Morrison me ligou. Senhora Holloway, precisamos conversar sobre o caso de fraude. E precisamos falar com sua filha. Ela não vai falar comigo. Não precisa. Vamos até ela. Quando há evidência de que a identidade de alguém foi usada em crime, temos obrigação de notificar a vítima. A vítima. Jéssica era vítima de tantas formas que ela nem percebia ainda. Quando vocês vão? Amanhã de manhã. Vamos à casa dela às 9. Não dormi aquela noite. Ficava imaginando como seria. A polícia batendo na porta. Jéssica confusa. Brett tentando controlar a situação, mas não conseguindo porque desta vez não era sobre sentimentos ou memórias. Era sobre crime. Às 9h15 da manhã seguinte, meu telefone tocou. Era Jéssica. Olhei para a tela, minha mão tremendo. 2 semanas desde o Dia das Mães horrível. 2 semanas sem ouvir a voz dela. Atendi. Mãe? A voz dela estava quebrada. Assustada. Mãe, a polícia está aqui. Eles disseram que alguém usou meu nome para tentar roubar você. Eu não fiz isso. Eu juro que não fiz isso. E pela primeira vez em semanas, ouvi minha filha de verdade. Não a versão manipulada. Não a máscara fria. Jéssica estava de volta. Pelo menos por um momento. Eu sei, querida, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu sei que não foi você. Jéssica, escuta. Onde está o Brett agora? Ele saiu. Disse que tinha uma reunião. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo. A polícia está dizendo que alguém tentou usar meus documentos para pegar dinheiro da sua conta. Eles querem que eu vá à delegacia. Ouvi vozes abafadas ao fundo. Detetive Morrison estava explicando algo. Jéssica, você precisa ir com eles. Precisa ouvir o que eles têm a dizer. Mas eu não fiz nada errado. Eu sei, mas alguém fez, e você precisa saber quem. Silêncio. Então, com voz pequena. Você acha que foi o Brett? Meu coração apertou. A pergunta estava lá. A dúvida que ele tinha trabalhado tanto para suprimir estava começando a emergir. Eu acho que você precisa ouvir o que a polícia tem a dizer. E depois a gente conversa. Eu vou estar aqui,
tá? Não importa o quê. Eu vou estar aqui. Ela desligou sem responder. Liguei imediatamente para Marcos. A polícia está com ela agora. Ótimo. Isso vai dar tempo para as outras peças se encaixarem. Que outras peças? Você vai ver. Confie em mim. 2 horas depois, Detective Morrison me ligou. Senhora Holloway, sua filha está aqui na delegacia. Ela está cooperando. Mostramos as evidências da tentativa de fraude. A documentação falsa tinha a assinatura dela, mas perícia confirma que não é a letra dela. Como ela reagiu? Ela está em choque, mas há algo mais. Quando perguntamos sobre seu marido, sobre o acesso dele aos documentos dela, ela começou a ficar defensiva. Mas depois, ela começou a fazer perguntas sobre as contas bancárias conjuntas, sobre onde estava o dinheiro da herança dela. Ela não sabia? Aparentemente não. O Brett gerencia tudo. Ela assina o que ele pede para assinar. Quando mostramos as transferências, especialmente os 10 mil que sumiram, ela ficou pálida. Ela quer falar comigo? Ainda não. Ela pediu tempo para processar. Mas, senhora Holloway, tem algo que você precisa saber. Sua filha está muito magra, e quando ela se mexeu para pegar água, notei marcas nos pulsos dela. Bruxa recentes. Senti o ar faltar. Vocês perguntaram sobre isso? Tentamos. Ela disse que bateu em algo, mas não pareceu convincente. Ele está machucando ela. Suspeitamos. Mas ela precisa estar pronta para admitir isso. Não podemos forçar. Depois que desliguei, sentei no chão da minha sala e chorei. Minha bebê estava sendo abusada, e durante todo esse tempo que ela me odiava, me culpava, era porque ele estava controlando cada aspecto da vida dela. O telefone tocou de novo. Número desconhecido. Alô? Diane Holloway. A voz era feminina. Jovem. Sim. Meu nome é Ashley Torres. Eu trabalho como enfermeira no consultório do Dr. Marsh. Ou trabalhava. Me demitiram ontem. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Eu descobri algo que não deveria ter descoberto. O Dr. Marsh mantém 2 conjuntos de arquivos. Os oficiais que ficam no sistema do consultório. E arquivos particulares em um laptop separado. Eu vi por acidente quando estava procurando um documento. Diane, eu tirei fotos antes de ser demitida. Fotos de quê? Do arquivo da Jessica. As notas reais dele. Não o que ele coloca nos registros oficiais. Diane, ele estava trabalhando com o Brett desde o primeiro dia. Tem e-mails entre eles planejando exatamente o que fazer. Como isolar a Jessica de você? Que memórias focar nas sessões? Tem até uma planilha com valores. Valores? Pagamentos. O Brett estava pagando por fora. $3.000 por sessão, depositados em uma conta offshore. Não é terapia, Diane. É conspiração. Você pode enviar essas fotos para mim? Já enviei. Para seu e-mail e para o investigador particular, Marcos Chen. Também enviei para a Detective Morrison. Isso é evidência de crime. Eles podem ser processados criminalmente. Minha mão tremia segurando o telefone. Por que você está fazendo isso? Porque eu entrei nessa profissão para ajudar pessoas. E o que ele está fazendo? Não é ajudar, é destruir. Sua filha não é a primeira, Diane. Mas se conseguirmos expor isso, ela pode ser a última. Abri meu e-mail no laptop. Lá estavam dezenas de fotos. Capturas de tela de e-mails entre Brett e Dr. Marsh. Brett para Dr. Marsh. A mãe dela é o obstáculo principal. Preciso que você faça ela ver a Diane como fonte de todo trauma. Dr. Marsh para Brett. Vou focar em abandono. É fácil distorcer porque a mãe trabalhava muito. Crianças sempre têm ambivalência sobre isso. Brett para Dr. Marsh. Quanto tempo até ela cortar contato completamente? Dr. Marsh para Brett. 4 a 6 meses se seguirmos o protocolo. Você precisa reforçar em casa também. Havia mais, muito mais. Eram quase 2 anos de correspondência. Um manual passo a passo de como destruir o relacionamento entre mãe e filha. E havia a planilha. Pagamentos de $3.000. 2 vezes por semana. Durante 20 meses. Mais de $200.000. Dinheiro que Brett tinha tirado da herança de Jessica e usado para pagar o terapeuta que estava destruindo ela. Mandei tudo para Robert, meu advogado. Ele me ligou 15 minutos depois. Diane, isso é ouro. Com essas evidências, podemos não só provar manipulação, mas podemos processar civilmente e criminalmente. Isso é conspiração para cometer fraude.
abuso financeiro, possivelmente até sequestro psicológico em alguns estados. O que fazemos agora? Agora você vai até sua filha e você mostra isso para ela. Ela não vai querer me ver. Depois de passar a manhã na delegacia descobrindo que o marido tentou roubar dela e de você, ela vai querer respostas. E você tem todas elas. Peguei meu carro e dirigi até a casa de Jéssica. Meu estômago estava revirado. Não sabia se ela me deixaria entrar, mas precisava tentar. O carro de Brett não estava lá. Bom, toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo. Jéssica, sou eu. Por favor. Só 5 minutos. A porta se abriu uma fresta. Jéssica estava lá, olhos vermelhos e inchados de chorar. Ela estava ainda mais magra que na foto do Facebook. O rosto pálido, olheiras profundas. O que você quer? Mas a voz não tinha a frieza de antes. Tinha exaustão. Preciso te mostrar algo. Por favor, me dá 5 minutos. Ela hesitou. Então abriu a porta mais. Entrei. A casa estava impecável, mas fria, sem vida. Sem os toques pessoais que Jéssica sempre amou. Sem fotos na parede, exceto do casamento. Sem livros, sem plantas, sem nada que fosse dela. Sentamos na sala. Ela não me olhava nos olhos. Jéssica, eu vou te mostrar algumas coisas. E vai ser muito difícil de ver. Mas preciso que você olhe com atenção. Abri meu laptop e virei para ela. Comecei pelos e-mails. Ela leu o primeiro, depois o segundo. A cada e-mail, via sua expressão mudar. Confusão, descrença, horror. Isso não pode ser real, ela sussurrou. É real. Eu tenho uma enfermeira que estava no consultório como testemunha. Ela tirou essas fotos antes de ser demitida. Mostrei a planilha. Esse dinheiro aqui é da sua herança. O Brett usou o dinheiro que sua avó deixou para você para pagar um terapeuta que te manipulou contra mim. Não. Ela balançou a cabeça. Não. O Dr. Marsh me ajudou. Ele me ajudou a ver a verdade. Que verdade, Jéssica? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Me diz uma memória específica. Uma coisa que eu fiz que foi tão terrível. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você. Você nunca estava lá. Eu trabalhava 2 empregos para a gente sobreviver. Mas em que eventos eu não estava? Me diz um. Um único. Ela ficou em silêncio, procurando nas memórias. E eu vi o momento em que percebeu. Não conseguia lembrar por que não existiam. Jéssica, aquelas memórias foram plantadas. O Dr. Marsh fez você questionar coisas reais até você se convencer de que eram falsas. E o Brett reforçou isso todos os dias. Lágrimas começaram a cair do rosto dela. Mas o cartão. Eu escrevi aquele cartão. Eu sei. Mas você acreditava no que estava escrevendo? Ela soluçou. Eu não sei mais. Eu não sei o que é real. Peguei o celular e mostrei fotos antigas. Jéssica e eu na formatura dela. No primeiro dia de faculdade. Em acampamentos, em aniversários. Isso é real. Esse amor é real. Tudo que o Brett e o Dr. Marsh fizeram foi distorcer isso até você não conseguir mais ver. Ela estava tremendo agora, chorando abertamente. Mãe, eu disse coisas horríveis para você. Eu sei. Eu te afastei. Eu te odiei. Eu sei. Como você pode me perdoar? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Porque você é minha filha. E nada que aconteceu mudou isso. Você foi vítima, Jéssica. Você não fez nada de errado. Ela desmoronou nos meus braços, chorando como não chorava desde criança. E eu segurei ela, acariciando o cabelo dela, sussurrando que estava tudo bem, que eu estava ali. Ficamos assim por muito tempo, até as lágrimas secarem, até ela conseguir respirar de novo. Mãe, eu preciso sair daqui, antes dele voltar. Você tem medo dele? Ela puxou a manga do moletom, revelando os roxos nos pulsos. Depois virou e levantou a camiseta. Havia marcas nas costas dela. Contusões em vários estágios de cicatrização. Senti raiva queimar dentro de mim. Raiva que não sabia que era capaz de sentir. Há quanto tempo? 6 meses. No começo era só empurrões. Depois piorou. Ele diz que é minha culpa, que eu provoco ele. Nada disso é sua culpa. Nada. Vamos sair daqui agora. Eu não posso. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho dinheiro. Ele controla tudo. Você tem minha casa. Você sempre teve. Ajudei ela a fazer uma mala rápida.
roupas, documentos, qualquer coisa importante. Trabalhamos em silêncio, ouvindo cada barulho na rua, com medo de Brett voltar. Quando estávamos quase saindo, ela parou. Mãe, espera. Foi até o quarto e voltou com algo na mão. Um envelope rosa. O cartão do Dia das Mães. Eu quero queimar isso. Levamos para fora. Eu segurei o isqueiro enquanto ela segurava o cartão sobre a lata de lixo. Você tem certeza? Eu preciso fazer isso. Preciso destruir o que ele me fez escrever. Ela acendeu o canto do cartão. Ficamos olhando as chamas consumirem aquelas palavras cruéis. As cinzas subiram no ar da tarde e desapareceram. Vamos para casa, mãe? Vamos para casa! Coloquei a mala dela no carro. Ela entrou no banco do passageiro. Quando liguei o motor, ela disse algo tão baixo que quase não ouvi. Obrigada por não desistir de mim. Segurei a mão dela. Nunca. Eu nunca desistiria de você. Estávamos saindo da rua quando o carro de Brett virou a esquina. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Eu vi a raiva. Vi a percepção de que tinha perdido. Pisei no acelerador e não olhei para trás. Jessica tinha voltado para casa. E dessa vez, era para sempre. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Jessica dormia no antigo quarto dela, mas acordava no meio da noite gritando. Pesadelos onde Brett a encontrava. Onde o Dr. Marsh convencia ela de que tudo tinha sido culpa dela. Onde eu desaparecia e ela ficava sozinha de novo. Eu acordava com os gritos, ia até o quarto dela e ficava sentada na beirada da cama até ela voltar a dormir, como fazia quando ela tinha 5 anos e tinha medo de tempestades. Ela mal comia. O controle de Brett sobre a alimentação dela tinha sido tão severo que seu corpo não sabia mais o que era fome normal. Eu fazia refeições pequenas, várias vezes ao dia, e sentava com ela. Não forçava, apenas estava presente. Mãe, ela disse uma manhã, mexendo no mingau que tinha feito. Como você aguentou? Todas aquelas coisas que eu disse. Aquele cartão. Como você não me odiou? Sentei do outro lado da mesa, porque eu sabia que não era você falando. Era a dor, a confusão, a manipulação. Mas não era a minha Jessica. Eu disse que você nunca me amou, mas você não acreditava nisso. Não de verdade. Uma parte de você sempre soube. Ela ficou quieta. Então disse. Tinha momentos onde eu olhava para as fotos antigas e me sentia confusa, porque as memórias não batiam com o que o Brett e o Dr. Marsh diziam. Mas toda vez que questionava, o Brett ficava. Ele mudava, ficava frio, agressivo. Então eu parava de questionar. Essa era a realidade do abuso psicológico. Não acontecia de uma vez. Era um processo lento de quebrar a pessoa até ela não confiar mais, nem na própria mente. Detetive Morrison nos atualizou sobre o caso uma semana depois de Jessica ter saído. Ela veio até a casa. Trouxe documentos para Jessica assinar, depoimentos para gravar. Brett Kavanagh foi preso ontem. Ela disse, sentada na nossa sala. Tentativa de fraude, falsificação de documentos, acesso não autorizado a informações financeiras. E com o depoimento da Jessica sobre o abuso, adicionamos agressão doméstica e coerção. Jessica estava sentada ao meu lado, segurando minha mão. Ele vai ficar preso? Temporariamente, até a audiência de fiança. Mas com as evidências que temos, incluindo os e-mails do Dr. Marsh, o juiz não vai ser generoso. E o Dr. Marsh? O Conselho de Ética está investigando. As evidências que a enfermeira forneceu são suficientes para revogar a licença dele. E também estamos construindo um caso criminal por conspiração para cometer fraude. Depois que a detetive saiu, Jessica ficou olhando pela janela por um longo tempo. Eu preciso processar eles, ela disse finalmente. Não pelo dinheiro, mas porque outras pessoas precisam saber. Precisam saber o que eles fazem. Não precisa decidir agora. Ah, não, eu preciso. Porque se eu não fizer, vou ficar com medo pelo resto da vida. Vou ficar olhando por cima do ombro esperando ele aparecer. Ela estava certa. Enfrentar isso de frente era a única forma de seguir em frente. Marcos tinha encontrado mais 3 mulheres dispostas a testemunhar sobre esquemas similares de Brett. Melissa Hartford, que eu tinha conhecido, estava entre elas. Juntas, elas construíram um caso sólido não apenas contra Brett, mas contra toda a rede. O processo civil levou 6 meses para ir a julgamento. Durante esse tempo, Jessica começou terapia de verdade.
com uma psicóloga especializada em recuperação de abuso psicológico e falsas memórias. É estranho, Jéssica me disse um dia, voltando de uma sessão. Desconstruir tudo, separar o que é memória real do que foi plantado. É como montar um quebra-cabeça onde metade das peças não pertencem à imagem. Mas você está conseguindo? Aos poucos. Hoje a Dr. Stevens me fez lembrar do meu 10º aniversário. Eu tinha contado pro Dr. Marsh que você tinha esquecido, que você tinha trabalhado e não estava lá. Eu lembro desse aniversário. Saí mais cedo dos 2 empregos. Fiz bolo de chocolate, seu favorito. Decoramos com aqueles balões de estrela que você amava. Eu sei. Quando a Dr. Stevens perguntou detalhes, comecei a lembrar de verdade. O bolo estava meio torto porque eu te ajudei a decorar e coloquei glacê demais de um lado. Você tinha comprado aquela boneca que eu queria, a que tinha visto na vitrine. Você não tinha dinheiro, mas comprou mesmo assim. Ela limpou uma lágrima. Todas as memórias boas estavam lá. Ele só. Ele cobriu elas com mentiras até eu não conseguir mais ver. Comecei a chorar também. Mas agora você está vendo de novo. Sim, agora estou vendo. O julgamento foi em setembro. O tribunal estava cheio. Brett sentado com seu advogado, Thomas Reeves, tentando parecer composto. Mas eu vi o nervosismo. Dr. Marsh estava em um processo separado, mas as evidências se sobrepunham. Jéssica testemunhou. E foi uma das coisas mais corajosas que já vi. Ela contou tudo. Como Brett tinha começado com pequenos comentários. Como tinha escalado para controle total. Como ela tinha perdido amigos, família, a si mesma. Como tinha começado a acreditar que era louca. Que suas memórias não eram confiáveis. Que eu era a inimiga. Ele usou meu amor pela minha mãe contra mim, ela disse, voz firme apesar das lágrimas. Pegou a relação mais importante da minha vida e a transformou em arma. E quando eu finalmente estava completamente isolada, quando eu não tinha mais ninguém, o abuso físico começou. O advogado de Brett tentou argumentar que era só um casamento infeliz, que não havia conspiração. Então a promotoria apresentou os e-mails. Todos, lidos em voz alta no tribunal. A reação foi imediata. Murmúrios, expressões de choque. O júri olhando para Brett com nojo. Melissa e as outras mulheres testemunharam sobre os padrões idênticos. 3 relacionamentos, 3 mães viúvas, 3 tentativas de assumir controle de propriedades. Ashley Torres, a enfermeira, explicou como tinha descoberto os arquivos secretos, como tinha percebido que não era terapia ética. O júri deliberou por 4 horas. Culpado. Em todas as acusações. Jéssica segurou minha mão quando o veredicto foi lido. Ela não sorriu, não comemorou, apenas respirou fundo, como se estivesse soltando um peso que carregava há anos. Brett olhou para nós quando estava sendo levado, não com raiva, com vazio, como se estivesse surpreso que seu sistema finalmente tinha falhado. Do lado de fora do tribunal, jornalistas queriam entrevistas. Jéssica recusou todas exceto uma. Quero que outras pessoas saibam os sinais, ela disse à repórter. Isolamento gradual. Questionamento constante da sua realidade. Alguém que controla seu dinheiro, seus amigos, sua família. Não acontece de uma vez. Acontece tão devagar que você não percebe até estar completamente presa. Onde? A matéria saiu na semana seguinte. 3 mulheres ligaram para a linha direta dizendo que reconheceram os padrões em seus próprios relacionamentos. Uma delas deixou o marido abusivo. Outra procurou ajuda. Jéssica ficou quieta quando leu sobre isso. Depois ela disse, valeu a pena. Todo o processo, todo o medo, valeu a pena. Doutor. Marsh perdeu a licença permanentemente. Seu consultório fechou. Ele enfrentou processo criminal separado e foi condenado a 3 anos de prisão por conspiração e fraude. Brett recebeu 8 anos. Com as múltiplas acusações e o padrão de comportamento predatório, o juiz não foi piedoso. Você sistematicamente destruiu as relações familiares de mulheres vulneráveis para ganho pessoal. O juiz disse na sentença. Você usou profissionais de saúde mental como armas. Você causou dano psicológico imensurável. E você fez isso repetidamente, sem remorso. O processo de divórcio foi rápido. Jéssica não queria nada da vida que tinha construído com Brett. Apenas sua liberdade. 6 meses depois do julgamento, estávamos no jardim plantando rosas.
Jéssica tinha ganhado peso de volta. As olheiras tinham sumido. Ela sorria de verdade agora. Mãe, eu estava pensando. Talvez eu volte a estudar. Sério? É, sempre quis fazer mestrado em psicologia. E agora? Eu acho que posso ajudar outras pessoas. Pessoas que passaram pelo que eu passei. Olhei para minha filha, de joelhos na terra, mãos sujas de jardinagem, olhos cheios de esperança. Você vai ser incrível nisso. Ela sorriu. Aprendi com a melhor. Você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma. Esse é o trabalho de mãe. Você acredita quando eles não conseguem acreditar. Terminamos de plantar as rosas em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem de verdade, que sobreviveram às tempestades juntas. Quando estávamos guardando as ferramentas, Jéssica parou. Mãe, tem algo que eu preciso fazer. Algo que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Ela foi até a casa e voltou com papel e caneta. Sentou no degrau da varanda e começou a escrever. Quando terminou, me entregou. Era um cartão. Simples, sem enfeites elaborados. Apenas suas palavras. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Você sempre foi minha mãe de verdade. E eu sempre fui amada por você. Eu perdi isso de vista por um tempo. Mas você nunca deixou eu ir. Obrigada por me lembrar de quem eu sou. Com todo o meu amor, Jéssica. Segurei o cartão, lágrimas escorrendo. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de gratidão, de amor que tinha sobrevivido a tudo. Feliz Dia das Mães atrasado, ela disse abraçando-me. É perfeito, eu sussurrei. Você é perfeita. Ficamos ali, abraçadas no degrau da varanda, cercadas pelas rosas que tínhamos acabado de plantar. Rosas que ainda iam demorar para florescer, mas que já tinham raízes fortes, assim como nós. Um ano depois, Jéssica estava terminando o primeiro semestre do mestrado. Ela tinha um apartamento próprio, mas vinha jantar comigo 3 vezes por semana. Não por obrigação, porque queria. Ela estava namorando de novo. Um professor de literatura que tinha conhecido na faculdade. Um homem gentil que a incentivava, que respeitava seus limites, que nunca tentava controlá-la. Ele quer te conhecer, ela disse durante um jantar. Mas eu disse que só quando eu tiver certeza. Não vou apressar nada dessa vez. Boa decisão. E se eu estiver cometendo um erro de novo? E se eu não conseguir mais confiar no meu julgamento? Peguei a mão dela sobre a mesa. Jéssica, você saiu de um relacionamento abusivo, testemunhou em tribunal, está reconstruindo sua vida inteira. Seu julgamento está melhor do que nunca. Você só precisa confiar em si mesma. Ela assentiu, apertando minha mão. Mãe, eu nunca agradeço o suficiente por ter lutado por mim, por não ter acreditado naquele cartão, naquelas palavras horríveis. Eu conhecia minha filha e sabia que aquilo não era você. Mas e se você tivesse desistido? Se tivesse acreditado que eu realmente te odiava? Nunca, porque amor de mãe não desiste, não importa o quão escuro fique. No Dia das Mães daquele ano, acordei com cheiro de café e panquecas. Desci e encontrei Jéssica na cozinha, preparando o café da manhã. Bom dia, achei que merecia uma surpresa. Sentamos juntas, comendo panquecas e conversando sobre tudo e nada. Sobre as aulas dela, sobre o jardim que estava florescendo, sobre os planos para o verão. Não havia cartões dessa vez, não precisávamos, porque estávamos aqui, juntas, livres, e isso era tudo que sempre precisamos. Olho para trás agora e vejo o caminho que percorremos, a humilhação daquele Dia das Mães, a dor de ser rejeitada pela própria filha, os meses de investigação e luta. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Porque no final consegui de volta o que mais importava. Não a propriedade, não o dinheiro, não a vingança. Consegui minha filha de volta. E descobri que mesmo quando o amor é testado das formas mais cruéis, mesmo quando é manipulado e distorcido, amor verdadeiro não quebra. Ele se curva, machuca, sangra, mas não quebra. E quando a tempestade passa, ele ainda está lá, esperando para florescer de novo. Como rosas depois do inverno mais longo, vermelhas, vibrantes, vivas.